Momento da Palavra de Deus, com o pastor Kleber Gregório. Pega a sua Bíblia, vamos caminhar comigo? Isaías, profeta messiânico. Você gosta de Bíblia? Tem que gostar, querido. Para estar na DEC tem que gostar de Bíblia. Se não gostar de Bíblia, vai para outra rádio onde só toca música. Aqui tem palavra, amém? Isaías, o profeta messiânico. Você sabe que o livro de Isaías é a Bíblia dentro da Bíblia? Por que, pastor Kleber Gregório? Porque ele tem 66 capítulos. É isso aí, 66 capítulos. E a gente vai entrar no capítulo de número 43, o versículo de número 18, para a tua meditação, que diz assim: a santa palavra do Senhor. Olha, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, agora surgirá. Por acaso não a reconhecereis? Pois porei um caminho no deserto e rio no ermo, ou numa terra vazia. Senhor eterno Deus e eterno Pai, Deus perante cuja face estou. Deus, nesse momento eu peço que fale comigo, fala com a tua igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu lhe peço, amém, graças a Deus. Eu quero falar para você nesta manhã, Deus, Ele nos chama a esquecer o passado. Apesar de que é muito difícil esquecer o passado, mas Ele nos chama a esquecer. Não vos lembrei das coisas passadas, não é verdade? Sabe por quê? Porque nós não temos problemas de memória, e principalmente quando é coisas ruins, gente. Às vezes nós esquecemos das coisas boas, e aquelas coisas ruins ficam nos martelando. É quando uma pessoa apronta com você, você perdoou, mas você não esquece. Você não apaga aquilo da sua memória, aquilo vai ficar registrado. Eis que farei uma coisa nova. Então Deus, Ele nos chama para esquecer o passado. Deus está fazendo algo novo agora para mim e para você. Deus está nos proporcionando, já começa pelos minutos, porque cada um minuto que se segue é novo. Cada momento que nós estamos vivendo é novo. Cada curva que nós entramos em nosso carro não pode ser a mesma coisa, existe sempre alguma coisa nova. Existe sempre um carro, pode ser um animal, vai ter alguma coisa. A curva, ela vai estar ali, mas ela vai te proporcionar sempre uma surpresa. Deus abre caminho onde não existe. E é por isso que essa mensagem, eis que farei uma coisa nova. Não precisa nem um tema, o tema está aqui, no verso 19. Não precisa, eu vou fazer uma mensagem temática, uma mensagem textual, uma mensagem expositiva. Mas eu quero dizer para você que dentro desse tema, eu quero dizer para você que Deus, Ele quer fazer. E Ele disse, eis que eu farei uma coisa nova. E Ele disse para mim e para você, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Querido, é algo extraordinário que Deus está proporcionando. Ou seja, quando nós falamos de algo novo, é sem precedentes, é algo maravilhoso. Isaías 42:9 diz que eis que as coisas anteriores já aconteceram, e as novas eu vos anuncio, e antes que surja delas eu vos informo. Esse é o nosso Deus, igreja. E nessa manhã, essa mensagem ela tem um objetivo, que Deus sempre tem algo novo para proporcionar para nós, para a nossa vida. Mas nós precisamos confiar no seu agir. Muitas das vezes nós desacreditamos, muitas pessoas vivem presas ao passado, seja por dores, traumas, seja por fracasso, ou até mesmo antigas conquistas, gosta de ficar enfiado em um museu. O povo de Israel vivia lembrando-se da libertação do Egito, dos milagres passados, mas Deus queria que ele olhasse para o que ele estava prestes a fazer. O Senhor, querido, Ele continua nos chamando para olhar adiante, pois Ele está sempre realizando algo novo. E Ele está dizendo para você, eis que farei uma coisa nova. Precisamos estar prontos para receber, para participar
dessa nova obra do Senhor. E Ele nos proporciona, através do profeta Isaías, registrando para nós, Ele nos proporciona aqui algumas lições desse texto. Eu quero trazer para você. Deus, Ele nos chama a esquecer. Ele nos convoca. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Existe um perigo de viver o passado. E muitas pessoas não avançam porque estão presas a experiências antigas, seja ela boa, seja ruim. Uma certa feita, estava indo um comboio de carro do exército, e onde o general estava na frente com o soldado, e de repente levanta uma tempestade de areia, e o soldado falou: eu vou me encostar, e o general disse: não, prossiga. Mas general, está difícil a tempestade, nós não estamos conseguindo ver nada. Prossiga. E o soldado sempre murmurando, e eles foram. O general fala: vai devagar, vai atento, mas prossiga. E eles foram naquela tempestade de areia e chegaram do outro lado, passando a tempestade. E o general disse: pare, vamos sair do carro. E ele: mas general, parar agora? Sim, pare, saia do carro. O que você está vendo lá atrás? E ele disse: a tempestade. Se você tivesse parado, você estava dentro dela. Deus está dizendo para mim e para você: em meio à tempestade, não pare. Prossiga, no mundo tereis aflições. Prossiga, tem de bom ânimo. O povo de Israel constantemente olhava para trás. Eles lamentavam. Eles queriam voltar. Em vez de confiar no futuro que Deus estava preparando, eles diziam: Moisés, nos trouxesse para morrer no deserto? No Egito é melhor, Moisés. No Egito nós temos pepino. No Egito nós temos cebola. No Egito nós temos alho. Mas Deus tinha preparado uma terra que manda leite e mel. E muitas das vezes nós queremos ficar nos alimentando de pepino o resto da vida. Deus quer que a nossa fé esteja no que Ele fará, e não apenas no que Ele já fez. Que nós possamos viver em novidades de vida. Nós possamos acreditar naquilo que Deus tem para nós. Coisas grandes. Deus, Ele vai abrir um caminho no meio do mar para você passar. Ele vai te dar vitória. Deus deseja renovar a nossa visão, porque muitas das vezes nossa visão está limitada. A Bíblia fala de um jovem chamado José. Apesar de ter sido vendido pelos seus irmãos, injustiçado no Egito, não ficou preso ao passado da angústia e da amargura, do rancor, mas confiou na soberania de Deus. José poderia ser um preso revoltado, não é assim? José poderia ser uma pessoa rebelde. Gênesis 50, 20 diz: vocês planejaram mal contra mim. Deus, Ele tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José recebeu um nome egípcio, Zafenat-Paneah, ou seja, o Salvador do mundo. José é uma tipologia de Cristo, onde salvou o povo da fome. Paulo, ele nos ensina a esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para o alvo. Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que atrás de mim ficam, avançando para as que estão diante de mim. Sigo para o alvo, que é Cristo. O novo de Deus só poderá ser vivido se estivermos dispostos a abrir mão do passado, abrir mão daquilo que já passou. Às vezes o nosso coração está apegado. Deus não quer que você, que eu, que nós ficamos estagnados. O maná no deserto não durava mais do que um dia, porque Deus queria ensinar o povo a confiar nele continuamente, a não ser na sexta para o sábado, mas era continuamente colhido, novo, fresco, com o sabor de pão dos anjos. Jesus, ele nos ensina na oração do Pai Nosso. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É coisa nova. O Senhor tem coisa nova, coisas novas para mim. O Senhor tem coisas novas para você. Deus, Ele quer que nós dependemos dEle, não só agora, mas diariamente. Não apenas do que Ele fez lá no passado, viver como um museu, lembrando só
de coisas passadas. No passado eu era assim. No passado eu fiz isso, fiz aquilo. Deus está dizendo: eu quero que você continue fazendo, meu filho. As lutas vão sempre existir. Olha para o passado e lembra das lutas que você enfrentou. E que algumas delas você diz: eu não vou suportar, eu vou morrer. A minha história, a minha vida acabou. Mas olha onde que eu te coloquei. E será que eu não tenho o poder de te levar mais à frente? Deus quer que nós dependemos dele. O passado, ele pode ser um mestre, mas não pode ser um lugar de habitação. Aprendemos no passado, mas eu quero dizer para você que o passado, ele passou em nossa vida, nos ensinando. Como o dia de hoje nós estamos aprendendo. E o que nós temos que ter cuidado é com o síndrome da mulher de Ló. Ela estava presa aonde? Ao passado. E ela se torna uma estátua de sal. Se ficarmos presos às dores, ou quem sabe até mesmo às glórias do passado, não veremos o novo de Deus. Precisamos aprender a confiar que Ele tem algo maior para nós, para a nossa vida. Deus está fazendo algo novo. Eis que faço, eis que faço. Ou seja, Deus já começou a agir, mesmo que ainda não percebemos. Sabe por quê? Porque milagre não se explica, milagre se vive. E Deus está preparando milagres para você viver coisas novas. Muitas vezes Deus já está trabalhando, mas nós, com a nossa cegueira espiritual, não conseguimos enxergar e nem tão pouco acreditar. Elias, quando ele orava para chover, já falei disso aqui, mas a palavra ela se renova. Elias viu apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas a Bíblia diz que já era um grande sinal de tempestade. E Elias manda o moço correr atrás de Acabe e dizer: se apressa, que está vindo uma grande tempestade. Ei, está vindo algo grande. A obra de Deus se manifesta no tempo certo. Muitas das vezes nós queremos parar no meio da tempestade. Deus está falando comigo também. O Senhor prometeu um Salvador desde Gênesis, mas o cumprimento veio na plenitude dos tempos. Não é assim? Deus sempre age no momento certo. Deus, Ele está agindo. Mas pastor, eu quero agora. O seu tempo não é o tempo de Deus. Precisamos confiar, permanecer fiéis, pois o novo de Deus se manifestará na hora determinada. Precisamos estar sensíveis, precisamos estar atentos, perceptíveis ao novo de Deus. Muitos perderam a visitação de Deus por não estarem atentos. Os fariseus rejeitaram Jesus. Deus quer renovar nossa fé, o nosso chamado, nossas forças, mas precisamos estar disposto a entregar a nossa vida para Ele e confiar. Se olharmos apenas para as circunstâncias, perderemos o que Deus já está começando a fazer. Deus não mudou, Ele continua agindo e preparando algo novo. A nossa parte é confiar e permanecer atento à sua voz. Creia, Deus abre caminho onde não existe. Porém um caminho no deserto, no rio do erro. Ou seja, porém um caminho no deserto, um rio numa terra vazia, numa terra seca. Deserto representa desafios, deserto representa impossibilidades. Deserto é lugar de escassez, lugar de calor intenso. Deserto, falta de direção. E muitas vezes enfrentamos períodos assim em nossas vidas. Tempos difíceis, sem soluções aparentemente. Não tem solução, mas só parece. Deus promete abrir caminho onde não existe. Deus promete trazer provisão onde há escassez. Deus sempre faz o impossível pelo seu povo. E eu vou encerrar por aqui. Poderia falar muito mais, mas Deus, Ele é Deus de coisas novas. E esta é a palavra para o seu coração hoje. Deus nos chama a deixar o passado, joga para trás, esquecendo das coisas para trás de mim ficam, Paulo diz, e a confiar no que Ele tem preparado. Ele já começou a fazer algo novo. Precisamos estar atento ao seu agir. Onde há impossibilidade, Deus abre caminho, Deus faz milagres acontecer. A nossa parte é confiar, permanecer firme e seguir adiante com esperança. Você está pronto para o novo de Deus? Então não olhe para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Não olhe para a dificuldade. Confie no Senhor. Siga em frente, pois Ele já começou a boa obra.
Quem começou a boa obra é fiel para terminar. E Ele vai fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida. Eu agradeço a Deus por você. Eu agradeço a Deus pela sua família. Que Deus possa nos capacitar mais e mais. Que Deus te abençoe mais e mais. Em nome de Jesus. Amém? Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Que a graça, a bondade, a misericórdia de Deus repouse sobre a tua vida, não só hoje, mas todo sempre. Amém. Graças a Deus.